Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês em mais uma noite aqui comigo. Para você que é novo no canal, se inscreva no canal, dê joinha, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas que agora estão precisando, né? Para quem não sabe, foi curado da ansiedade, da depressão e da síndrome do pânico pelo Senhor Jesus. Então, se você está passando por essa luta, o Senhor te trouxe até aqui para te mostrar que essa luta é passageira e que esse deserto é passageiro, que em nome de Jesus Ele vai te dar a sua vitória também. Basta ter fé, entregar a sua vida a Jesus e creres, porque se creres verás a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus. Todos os dias a partir das 19 horas eu posto essa oração, então já se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as orações. Amém? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, eu estava aqui hoje lendo, Mateus capítulo 7, versículo 24, e eu senti no coração de falar esse versículo hoje para vocês, amém? Que é do 24 ao 27, os dois alicerces, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não escuta, compará-lo-ei ao homem insensato, e edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, o que o Senhor está nos falando hoje aqui, Foi muito parecido do que Ele nos falou ontem, O que nós estamos fazendo? Nós estamos praticando a palavra, nós estamos tendo comunhão com Ele, O Senhor veio nos falar novamente sobre esse assunto, Só que hoje Ele veio nos falar que quando nós ouvimos a palavra, Quando nós ouvimos e a praticamos, nós seremos como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que o Senhor está querendo nos dizer? Que quando nós ouvimos a palavra dEle, quando nós as praticamos, quando nós temos comunhão com o Senhor, então pode vir o deserto, pode vir os dias difíceis, mas nós sempre vamos estar fortalecidos, porque nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. Glórias a Deus. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ou seja, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra e as praticamos, quando nós guardamos os ensinamentos do Senhor no nosso coração, quando nós obedecemos Ele, então nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é quem? A rocha é o nosso Senhor, amém? Então, no momento que nós estivermos passando por algum deserto, no momento que nós estivermos passando alguma dificuldade, nossa casa não vai cair, porque ela está sobre a rocha, Nossa casa está firme no Senhor, amém? Porque Ele vai ser a nossa rocha, Ele que vai nos amparar, Ele que vai nos cuidar, Ele que vai nos guardar de todo mal, amém? Glórias a Deus. Mas nós precisamos ouvir as palavras dEle, como Ele está falando aqui, e guardar os ensinamentos dEle. Porque senão, Ele fala aqui que se nós ouvirmos a palavra dEle e não as guardar, então nós seríamos como o homem insensato, que fez a sua casa sobre a areia. Então veio o vento e o mar e derrubou aquela casa, porque ela foi construída sobre a areia, meu irmão e minha irmã. Então a primeira dificuldade, o vento e as ondas vão derrubar aquela casa, porque ela não foi construída sobre a rocha, ela foi construída sobre a areia. Então o que o Senhor está falando aqui, Ele termina ainda dizendo, e foi grande a sua queda, Glórias a Deus. Então o que Ele está nos dizendo? Que no momento que nós lermos, no momento que nós escutarmos alguma pregação, seja aqui no YouTube, seja em qualquer outro lugar, seja lendo a palavra, se nós não guardarmos no nosso coração, se nós não praticarmos no dia a dia os ensinamentos do Senhor, nós estamos sendo insensatos e nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia. Então, no primeiro deserto que o Senhor está falando aqui, nós vamos ter dificuldade, porque
nós não estamos guardando o ensinamento dele, amém? Nós não estamos tendo comunhão com ele como nós devíamos estar tendo. Então na primeira dificuldade nós vamos cair, amém? E vai ser muito mais difícil se reerguer novamente, né? Então nós não venhamos ser esse homem sensato, sim, mas sim nós viemos ser o homem que fez a sua casa sobre a rocha, amém? E a rocha é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, né? E tudo posso naquele que me fortalece, né, meu irmão, minha irmã? No momento que o Senhor for a sua base, no momento que o Senhor for a sua rocha, né? Então sim, vai vir dias difíceis, porque o Senhor disse, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Então se o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. E como Ele disse, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dias difíceis, né? Mas Ele está nos falando aqui que no momento que nós estivermos com a nossa casa sobre a rocha, né? Nós estivermos lendo a palavra dEle e praticando, e então nós vamos estar fazendo a nossa casa sobre a rocha. Então é isso que o Senhor vem nos falar hoje. Vamos, meus irmãos, construir a casa sobre a rocha, amém? Porque não vai ser vento, não vai ser ondas, não vai ser mar que vai nos derrubar, amém? Nada vai nos derrubar porque nós estamos com a nossa casa sobre o Senhor, sobre a nossa rocha, amém? Glórias a Deus. Eu sei que hoje você pode estar angustiado, ansioso, ansiosa, eu não sei o que você passa no seu dia a dia, né? Mas no momento que você ouvir essas palavras e for o homem sensato e guardá-las e as praticá-las, então o Senhor vai estar com você, o Senhor vai estar te fortalecendo nessa luta, nesse deserto. No momento que você fizer isso, Ele vai te tirar desse deserto. Ele sabe tudo o que você passa, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe todas as suas lágrimas que você tem derrubado, mas Ele diz que Ele está contigo, que não temas, que se mantenha firme e praticando a sua palavra, que você vai estar sobre a rocha, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor vem nos falar hoje, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar, meu irmão e minha irmã, vamos clamar ao Senhor, porque a oração é a chave da vitória. E para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus, que com certeza Ele vai te curar, amém? Basta crer, basta ter fé, amém? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então orem comigo. Senhor meu Deus, amado e eterno Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho aqui, meu Pai, orar e te agradecer, meu Pai, por mais este dia, meu Pai, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, meu Pai, nesta noite, nesta madrugada, meu Pai, quem sabe, meu Pai, te orando, meu Pai, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia de vida, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, sobre a cada família, meu Pai. Senhor, eu não sei o que cada um está passando no dia de hoje, meu Pai. Senhor, eu não sei, meu Pai, qual é o deserto dessa pessoa, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, o que deixa essa pessoa ansiosa, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, o que deixa essa pessoa triste, Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, Senhor, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais, o meu Pai. Senhor, nessa luta, nessa guerra espiritual, Senhor, nós não conseguimos, meu Pai. Nós não conseguimos, meu Pai, resistir, Senhor, meu Pai, mas desde que, meu Pai, nós estivermos, meu Pai, diante da tua presença, meu Pai, como o Senhor disse hoje, meu Pai, a nós, se nós, meu Pai, ouvirmos a tua palavra, Senhor, e, meu Pai, nós sermos sensatos, meu Pai, então, meu Pai, nós estaremos, meu Pai, fazendo a casa sobre a rocha, meu Pai, e o Senhor é nossa rocha, meu Senhor Jesus. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, ser o nosso pilar, Senhor. Meu Pai, o deserto pode estar grande, Senhor,
meu Pai, o problema pode ser impossível aos nossos olhos, meu Pai, mas, meu Pai, todas as coisas para ti são possíveis, meu Pai. Então, meu Pai, venha tirar toda lágrima, meu Pai. O Senhor diz na tua palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, meu Pai. Senhor, eu não sei o que cada pessoa passa no dia a dia, Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que entristece ela, meu Pai. Eu só sei, meu Pai, que a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, meu Pai, contra o nosso adversário, Senhor. O Senhor diz, meu Pai, o Senhor diz que é para nós, meu Pai, vigiar e orar, Senhor, porque o nosso adversário, Senhor, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, Senhor. Então, meu Pai, eu venho agora, meu Pai, orar pelos meus irmãos e irmãs, meu Pai, que agora, meu Pai, estão atribulados, estão angustiados, estão tristes, meu Pai, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha com teu Espírito Santo, meu Pai, entrar nessas vidas, meu Pai, curar eles, meu Pai, tirar desse deserto, Senhor, em nome de Jesus. Cura eles, meu Pai, tira toda opressão maligna, meu Pai, do inimigo, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, venha tirando toda ansiedade, toda depressão, toda opressão maligna, que todo espírito de enfermidade, espírito de depressão, meu Pai, em nome de Jesus, que bata em retirada, meu Pai, que, meu Pai, nós viemos, meu Pai, a cada dia, Senhor, ter mais comunhão com o Senhor, meu Pai, ler a tua palavra, porque o Senhor diz, meu Pai, conhecereis a verdade e elas vos libertará, meu Pai. Ensina esse irmão, essa irmã, meu Pai, a, meu Pai, ler a tua palavra, meu Pai, revela, meu Pai, a tua palavra para eles, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, cura eles, meu Pai, liberta eles, meu Pai, de toda ansiedade, de todo espírito maligno, meu Pai, que eles venham procurar uma igreja, que eles venham se batizar, Senhor, nas tuas águas, que, meu Pai, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai. O Senhor diz na tua palavra, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu Pai, alivia esses fardos, meu Pai, alivia essas angústias, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, Senhor, essa pessoa que não consegue dormir, essa pessoa, meu Pai, aflita, essa pessoa, meu Pai, que não tem mais paz, que, meu Pai, não tem mais pensamentos, meu Pai, positivos, é só, meu Pai, opressão, é só, meu Pai, o inimigo tentando, meu Senhor, deixar elas perturbadas, Senhor. O Senhor venha com a tua paz, meu Pai, com a tua paz que excede todo entendimento, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, cuidar-nos, nosso Pai, nesta noite de descanso, meu Pai, nesta madrugada, meu Pai, que o Senhor venha aliviar esses fardos, que o Senhor venha curar, meu Pai, que o Senhor venha transformar, libertar, meu Pai, porque o Senhor és o Deus de milagres, meu Pai, oh glórias a Deus. Então eu te peço, meu Pai, que, meu Pai, nós venhamos ter uma noite abençoada, meu Pai, e eu já, meu Pai, profetizo, porque a tua palavra diz, em partes falamos e em partes profetizamos, e eu profetizo, meu Pai, que agora, Senhor, tem pessoas, meu Pai, que estão sendo libertas, meu Pai, da ansiedade, da depressão, meu Pai, dos medos, da síndrome do pânico, de todo espírito maligno, meu Pai, eu profetizo agora, Senhor, que essas pessoas estão sentindo a tua paz, meu Pai, que elas já estão curadas, em nome de Jesus. Eu já te agradeço, meu Pai, oh, meu Pai, por mais esta noite, meu Pai, de oração que o Senhor nos permitiu estar aqui diante da tua presença, Abba, Pai. Muito obrigado, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glórias a Deus e graças a Deus. Glórias a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom orar, clamar ao Senhor, sentir a presença do Senhor. Sinto a presença do Espírito Santo, sinto a presença do Senhor. Então eu espero que vocês estejam se sentindo melhor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e dar joinha para que chegue a mais pessoas, amém? Então que vocês tenham uma ótima noite de sono, uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Glórias a Deus.